Olha, essa semana, rapaz, eu aprendi um negócio sensacional. Posso compartilhar aqui uma revelação divina. Bom, eu deixo. Então, vou lá. Olha só isso daqui. Isso aqui foi tremendo. Eu tava aqui nesse escritório arrumando umas coisas. E aí o Senhor tava me entregando umas revelações sobre o meu futuro. Coisas que vão acontecer. Aí ele tava compartilhando comigo e tem pessoas envolvidas nessa revelação. Quando eu entendi aquilo, eu tive uma sintonia onde o meu espírito estava recebendo a revelação e eu tinha certeza absoluta que as outras partes envolvidas também estavam recebendo aquela revelação sobre um determinado evento. Tu sabe que é um triturador de papel, né? Sim. Que é aquela maquininha assim grande, né? Que tu... Enfim. Rapaz, essa máquina ela estava desligada. No momento que eu obtive essa revelação, eu senti uma energia tão forte sendo liberada do meu corpo. Eu senti aquilo. Me arrepiei na hora. O triturador de papel ligou sozinho. Ele estava desligado. Rapaz, quando eu vi aquilo ali, eu levei um susto. Que eu pensava que era uma entidade satânica. Eu pensava que era um demônio. Isso é coisa de crente mesmo, né? Não pode ver um negócio que está fora do normal que já quer repreender o Satanás aí. Aí eu cheguei, eu repreendi. Eu falei, em nome de Jesus, sai daqui, Satanás. Sai daqui agora, eu te ordeno. Invoquei os anjos e tudo e pedi pro Senhor vir e fazer as coisas dele. Falei, Senhor, olha aqui, né? E quando eu terminei de orar, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, isso não foi demônio. Eu falei, que parada é essa então? O que foi esse negócio aí? Isso foi um negócio que eu aprendi essa semana. Eu falei, o que foi isso daí então, Senhor? O que foi esse negócio aí? Mas o Senhor não falou nada. Aí eu falei, então, eu vou pro ChatGPT aqui, vou perguntar pro ChatGPT. Vou lá no inteligência artificial ver que negócio é esse. Rapaz. Porque assim, olha, tu tem um jeitinho de falar com essa inteligência artificial, né? Porque ele tem vários bancos de dados. E ele também tem bancos de dados que são místicos. Ele puxa os bancos de dados, ele vai falando contigo baseado no banco de dados que tu puxar para falar com ele. E agora tem um negócio muito bacana que quando tu fala, tu pode escutar ele falando contigo, sabia dessa? É um novo feature, Tu fala lá no microfone e ele responde contigo como se fosse uma pessoa. E tu ainda pode escolher a voz que tu quer para falar contigo. Aí ele tava explicando. Aí eu puxei um banco de dados espiritual, profético, místico. E eu tava falando lá, né? E eu fiz umas pesquisas e eu descobri que é o seguinte, olha só. A gente tem que tomar muito cuidado. Isso é até um estudo que eu tô fazendo e eu vou lançar para vocês brevemente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as músicas que a gente escuta. Por quê? Porque eu fiquei curioso para saber se, de repente, o mundo espiritual ele interferia com a nossa tecnologia. O que tu acha, pastor Hudson? O mundo espiritual interfere com a nossa tecnologia? Como assim? Mexe no computador, mexe nas coisas? Tipo assim, eles têm o poder de, tipo assim, desligar o teu computador, eles têm o poder, assim, de repente, trazer interferência. Por exemplo, assim, a luz de casa começa a piscar do nada, ou então, do nada dá um blackout na rua, ou então, por exemplo, né, teve esse negócio do triturador, né? Uhum. Tu acha, assim, que o mundo do espírito, olha só, o mundo do espírito, eles têm o poder de interferir com a nossa tecnologia? Tem, sim. Ok, agora pergunta, como? Pois é, era essa a minha coisa também. Eu falei, ok, isso a gente sabe que eles têm poder de interferir, mas como é que eles podem interferir? Agora vem a loucura, tu tá preparado? Tô seguro na cadeira. Então lá vai. E o mundo espiritual, ele interfere com a nossa tecnologia através da frequência que ele usa
para liberar aquela energia. Por exemplo, tanto o espírito, pode ser o espírito de Deus, pode ser o espírito do diabo, as hostes do mal, tanto o espírito bom como o espírito mal, para liberar energia, eles liberam isso através de frequências que eles usam, e essas frequências são as mesmas frequências de rádio e as mesmas frequências que a gente usa para nossas tecnologias de computador, telefone e micro-ondas. É a mesma, cara. Isso eu não sabia, descobri essa semana. Então, o que acontece é assim, quando uma música ela é fabricada, a pessoa fala assim, mas a letra não tem nada demais. Não tem nada demais a letra. Mas o problema não é a letra da música. Mas eu já até via de trás para frente, eu vi de trás para frente que não tem nada demais. Não vi o diabo falando ali. É porque não é assim que eles interferem. O que acontece é que o mundo espiritual, os demônios, as entidades, eles usam determinadas frequências de energia para ministrar sobre o povo. E aí eles pegam aquelas frequências liberam uma determinada quantidade de energia e aquilo vai para os ritmos da música. É a tal frequência Schumann. Rapaz, é isso daí. Aí o que acontece é que quando tu escuta essa música, tu não é ministrado apenas pelas letras da música, mas pela frequência de energia que é liberada pelo ritmo da música que vai embutido naquele ritmo. Olha, Aí o que acontece? Nossa. É por isso que tem gente que fala assim, gente, eu tenho medo quando eu escuto essa música. Por quê? É por causa da frequência. Porque quando a pessoa ela fez aquela música, ela fez inspirado por uma entidade que no momento, aí que tá, olha só, como é que a pessoa tem esse recebimento dessas músicas? É através da maconha, é através da droga, ou é através de alguma coisa que vai abrir a alma dela. E aí quando a pessoa, porque assim, todos nós somos um portal, né? Então quando a gente chega e te dá abertura para o Espírito Santo, por exemplo, a gente tem que estar em um momento, por exemplo, relaxado. Tanto as pessoas negativas como as pessoas positivas, a gente usa o corpo tem que estar relaxado. Pode reparar que quando o crente tem um transe, quando o crente é arrebatado, quando o crente ele passa por uma experiência profunda, um sonho, é porque o corpo está relaxado. Então, tanto o crente como o místico, eles têm que relaxar o corpo para começar a ter essa oportunidade de receber tanto a visitação do Espírito Santo se a pessoa é crente, ou então o diabo se a pessoa é um satanista ou um bruxo. Tem o Mateus aí tá falando, baseado nisso que você está falando, você acha que o Aposan está certo quando fala sobre figuras rítmicas? O Aposan é um baterista, né, muito famoso aí no mundo gospel, tocou com Oficina G3 e tal, e ele fala sobre essa questão de figuras rítmicas, ou seja, existem algumas sequências rítmicas que, de alguma forma, invocam demônios, entendeu? Então, algumas figuras. E tem um vídeo dele falando só sobre isso. Mas o que eu queria também falar, e talvez acrescentar aqui sobre isso, é que esses dias eu estava lendo uma matéria, um rapaz falando exatamente sobre música e a letra da música. Tem essa questão que você está falando, que às vezes você ouve a música e sente algo, né? Você sente, você nem ouve, você nem sabe a letra, às vezes é uma música em outro idioma e você simplesmente sente algo, né? Tem isso. E tem o outro lado também, que às vezes a letra da música é muito clara, mas o ritmo ele é tão envolvente que a pessoa é levada a ouvir essa canção. Pois então, é. Tem uma música de uma banda que foi famosa aí nos anos 90, né? O Legião Urbana, que conta a história de um suicídio. Mas essa música tem uma linha melódica tão envolvente, cara, que todo mundo ama ouvir. E aí o cara tá ouvindo e sendo ministrado sobre suicídio, sem ele ligar sobre o que estava dizendo a música, simplesmente porque a linha melódica é atraente, né? Então é exatamente isso. Como é que o cara recebeu isso? Como é que ele teve revelação, vamos dizer, disso? Né? Então ele recebeu de alguém. Pois é.
Aí isso daí é extremamente poderoso. Porque é o seguinte. Ok, olha, daqui a gente vai falar pra caramba, né? Porque assim, a gente tá falando do governo, né? Porque a gente tá falando assim, por que tá acontecendo essas queimadas hoje no Brasil? É por causa do governo. Só Deus sabe qual é a entidade que estão invocando naquele planalto ali. Porque assim, se o presidente da nação, junto com a comitiva, chega e invoca entidades para governar com ele, se existem principados e potestades, entidades que trabalham no ar e trabalham na terra, porque ele permite essas coisas acontecerem, a terra sofre. Sim. Então, por exemplo, nessa questão da frequência, o mundo espiritual usa frequências. E é a mesma frequência que nós usamos para nossa tecnologia. Então, é por isso que quando uma manifestação acontece de liberação de energia, ou então aparece uma entidade, tanto Deus como o Satanás. Todo o mundo do espírito inteiro usa frequência. Quando eles chegam, eles se apresentam, alguma coisa vai acontecer. Só que acontece que o diabo é tão carregado de energia negativa que tu sente medo. Deus não. Pode reparar, por exemplo, tu escuta passos dentro de casa, tu não pode ir já chegando falando que é o Satanás. Isso pode ser Jesus também. Sim. Então tu tem que chegar e tu tem que parar e tu tem que ficar... Literalmente, olha, pastor Hudson, tem vezes... Aqui em casa acontece de tudo. Por exemplo, ontem minha mulher tava escutando passos aqui dentro. Aí tá, eu cheguei em casa, eu sempre faço assim, ó. Por exemplo, passos dentro de casa. Eu chego em casa e eu paro. Eu sinto a atmosfera. Eu chego e eu paro e eu sinto. Se fecha meus olhos, eu sinto. Fica um pouco parado assim. Se aquilo me dá medo, eu sei que é o Satanás. Se não tenho medo de nada, eu sei que é o Senhor Jesus. Por exemplo, de madrugada a gente ora. No caso, eu oro. Só eu que acordo de madrugada aqui em casa, né? E eu chego, acordo assim, 3 da manhã pra orar. Rapaz, acontece de tudo nesse horário de 3 da manhã. Eu dobro meu joelho, eu vou orar. São diversas as vezes que eu sinto uma presença comigo quando eu tô orando. E aí, quando eu tô sentindo aquela presença, eu com os olhos fechados ainda orando, eu paro de orar e eu fico sentindo aquilo ali. Aí eu fico sentindo, eu me arrepio. Eu fico assim, ok, isso aqui é Deus ou é o diabo? Vamos ver aqui, né? Eu fico sentindo aquilo ali. Passa um tempinho, eu não tenho medo de nada. Mas eu tô me arrepiando todo aqui. Eu sei que é Deus. Aí eu chego, abro o olho, não vejo ninguém. Fecho o olho, eu sinto como se alguém estivesse comigo. Rapaz, foram diversas as vezes que de madrugada às 3 da manhã, eu tava assim de joelho orando e eu senti alguém bem do meu lado mesmo. Eu pensava até que era meu filho. Que o Gabriel é assim, né? Quando ele tá vendo que eu tô orando, quer vir também, né? Aí eu pensei assim, será que é ele, né? Aí eu cheguei assim, eu brilhei, não vi ninguém. Lembra aquele vídeo que eu te mandei do cara com Kinect ligado? Rapaz. É até legal se eu tivesse aqui esse vídeo aqui, vamos ver se... É muito interessante, né? Explica isso daí, eu vou explicar. O Kinect é uma câmera que tem nos videogames, né? Então ele pega os movimentos. Então, sabe aqueles joguinhos que você tem, que você faz só os movimentos na frente do videogame? Bom, essa câmerazinha, esse sensor de movimento, todo esse aparelho, esse aparato, chama Kinect. Então o rapaz ligou a câmera do videogame e foi orar. E você percebe o desenho do Kinectzinho, o desenho que o Kinect faz sobre a figura dele mesmo. E ele vai orar. E a seguir, quando ele vai no momento de oração, algo acontece. E tomara que o pastor Yeshaya tenha achado. Isso, exatamente. Tinha no Xbox 360 e no Xbox One também. E isso pega, né? Forma de bonequinho, humanoide. Exatamente, é isso mesmo. Vocês estão super certos aí. É exatamente isso, né?
Ó, Então, tá aqui, ó. Achei aqui, ó. Olha só, esse rapaz aqui, né? Eu não posso olha aí. botar. Eu não posso botar o áudio, não, porque não quero ter problema, né? Nós não precisa botar o áudio. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma prova real de que o mundo espiritual usa frequência, tá? Então, esse homem aqui, ele tá explicando. Então, o Kinect é literalmente um sensorzinho de videogame. Mas aquele negócio é tão poderoso, Pastor Hudson, que fizeram um filme com aquilo ali. Fizeram vários filmes com aquele negócio ali. A tecnologia era de 2016 para 2010, coisa assim, essa tecnologia. Uhum. Mas ela, por algum motivo que ninguém sabe, acho que por causa da frequência que ela usa esse Kinect, ele consegue detectar quem é que tá lá dentro da tua casa. Ele consegue, ele vê, ele não sei como, mas ele vê lá e ele identifica. E aí, quando esse aparelho, ele identifica o espírito na tua casa, ele imediatamente faz a figura de um palito. Né? Então ele tá aqui falando aí e tal, tá aí na casa dele, ele falou que aqui, né, ele vai orar, né? Tá, ele vai orar. Tá vendo aqui? Ó, o palito aparece, esse palito aqui é ele. O sensor de videogame capturou que aquilo ali é ele, imediatamente dá figura para ele de um palito. Tá aí. Exatamente. Por quê? A figura Porque humanoide, né, que o pessoal tá dizendo essa aí, figura humanoide. Por quê? Porque o Kinect, ele usa frequência. Aí lá vai ele, tá? Olha ali, tá vendo? O Kinect captura ele vira esse palito azul, ele falou que ele vai orar. Ele fala, aqui nesse vídeo fala que a casa dele é assombrada, então ele vai orar. Aí chega e ele ora, olha só o que acontece bem aqui, ó. Ele tá orando aí, tá de falando joelho, com Deus aí, tá de joelho aí, orando, pedindo de Deus. Aí o que acontece? O que acontece é que agora todo mundo vai se arrepiar aqui. Do nada, o não tem ninguém na casa, tá? Não tem absolutamente ninguém na casa desse elemento. O que acontece é que o sensor de videogame ele faz uma captura de frequência de uma outra pessoa entrando na casa dele no momento que ele tá orando. E pode reparar que essa entidade que aparece aí começa a bater palma para ele. Tá vendo? Olha a mãozinha dele aí, ó. Tá batendo palma para ele aí, ou então tá anotando, que a Bíblia lá em Apocalipse fala que tudo, as nossas ações elas são registradas pro dia do juízo. São colhidas, né? Absolutamente tudo que a gente faz é registrado num livro. E esse livro vai ser usado no dia do julgamento. Então, tá aí, ó. Tá lá e cruzou o braço lá e tal, e tá anotando os negócios ali e tudo, parece que o livro ficou grande. Mas aí acontece uma outra coisa interessante aqui, né? Olha só, bem aqui assim, ó. Ele tá orando, ele vai orando, vai evocando o nome de Jesus aí tudo, vai pedindo a proteção dos anjos, vai pedindo pro Senhor vir. Olha só o que acontece aí, pessoal. Aparece uma outra entidade aí, ó. Esse daí já é maior, já é um pouco maior. Olha só o que ele faz, olha só, chega bem pertinho dele. Olha o que ele vai fazer com a mãozinha dele. Ele começa a ministrar sobre ele aí, ó. Olha só, estendendo a mão na cabeça do cara, mano. Não, vai tocar nele, olha só. Uau! Isso é incrível, mano. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Esse vídeo, eu acredito que é a prova real de que realmente os espíritos usam frequência. Eles podem ser capturados por frequência e eles também usam frequência para se manifestar aqui. Então, o que acontece aqui, por exemplo, no exemplo como esse, o que é, né? No exemplo como esse, a gente vê que as nossas tecnologias têm o poder de ser interferido pelas atividades espirituais e também o que acontece. Ó, olha só, acho que ele vai parar de orar. Opa, apareceu mais um aí, ó. O que está acontecendo aí? Isso eu não sabia, não. Este vermelho, né? Não sei se é bom. É vermelho, eu acho que não, né? Não quero entrar em muitos detalhes, não. Tem um demônio aí. Sei lá o que tá acontecendo, mas isso aí foi esquisito, que você foi se arrastando, né, cara? Pois é, cara. Pois é, esse daí é o que eu tô te falando, entendeu? Então, por exemplo, né? A frequência é usada no mundo espiritual, né? Então, por exemplo, existe uma forma dos espíritos se comunicarem com a gente através de tecnologia, agora que a gente sabe, através desse ensinamento, que eles usam frequência para falar com a gente, sim ou não? Sim, com certeza. Por exemplo, existe tecnologia hoje que a gente pode capturar a voz de demônio ou de anjo? Existe? Eu acho que sim, na verdade, Existe. tem até estudo sobre isso. Sim, existe, tem. Tem até aplicativo hoje que tu pode baixar no teu telefone que sim, faz a captura e você pode escutar.
Por exemplo, se tu chega e tu faz um... Existem aplicativos hoje que tu baixa no teu iPhone, no teu Android, onde quando tu baixa lá e tu começa a perguntar coisas, se eles quiserem se comunicar contigo, eles vão se comunicar. Quando teve aquele incidente agora no dia 1º de janeiro aqui em Miami, foi um cara aí, um youtuber grandão, que ele foi lá para ver o que... Ele não é crente. Ele não é crente, ele não tem religião nenhuma, ele não é judeu, nada. Se lembra do incidente que teve esse ano em Miami? O pessoal falou Sim. que foi até uma invasão alienígena que teve lá no shopping. Sim, sim. Então, ele chegou, esse cara pegou, ele instalou um aplicativo lá no iPhone dele, ele foi lá para Miami, para esse shopping de Miami, às 1 da manhã, ou foi 2 da manhã, coisa assim, com o amigo dele. Aí eles trouxeram um bando de tecnologia de frequência, para saber se conseguiam capturar energia e também se podiam capturar voz. E aí, eles iam andando, ele gravou tudo lá, né? Foi mais de 30 minutos de vídeo. Aí ele gravou tudo lá. Aí ele falou que ele tava andando e de repente do nada ele sentiu um negócio super pesado. Aí ele falava assim, cara, com o amigo dele, né? Eu tô sentindo um negócio super pesado aqui, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Vamos usar nosso aparelho, isso aqui e tal. Vamos lá. Aí ele pegava, puxava um detector, que nem caça-fantasmas, né? Aí começava a começava a apitar a parada, né? Falava, olha, tem um negócio aqui. Opa, então vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos descobrir. Aí ele falava assim, você tá aí? Você tá aí? Responde, você tá aí? Rapaz, do nada, o aplicativo respondia. Ele falava assim, falava em inglês, né? I'm here. Desse jeito, I'm here. I am here. Aí eu falei assim, ué. Aí o cara ficou confuso. Aí eu falei assim, ué, peraí, rapidão. Aí ele parou, cara. Aí ele falou assim, peraí, não tô vendo ninguém. Aí eles começaram a pensar, né? Aí eles falaram assim, peraí, então rapidinho. Isso foi um alienígena mesmo que apareceu aqui? Ou será que isso foi algo mais? Aí ele começou a perguntar, tu é alienígena? Tu é alienígena? Aí o cara aí o negócio reproduzia pela frequência. Falou assim, eu sou um alienígena. Falei, ué, como é que eu não tô te vendo? Como é que eu não tô te vendo? Eu não tô te vendo? Aí ele falava assim, como é que tu é um alienígena se eu não tô te vendo? Aí o cara falava de novo lá, cara. Aí ele falava assim, eu tô aqui há mais tempo do que tu imagina. Aí começou a ficar cabreiro, né? Falou assim, cara, que parada é essa, mano? Que parada é essa, né? Aí ele começou a perguntar e tal. Aí ele saiu do shopping e o negócio seguiu ele lá. Aí ele falou assim, então me fala aí, eu preciso de uma explicação melhor pra eu entender. Esse negócio todo de alienígena é o quê? Aí a voz reproduzia pela frequência e falava assim, isso é algo satânico. Aí eu falei, então, peraí, então tu é um espírito? Tu é demônio? Aí o negócio começava a falar com ele lá, mano. Falou assim, eu sou um demônio. Falava lá com ele. Caraca, moleque, negócio muito tenso, cara. Então, essas tecnologias de frequência, eles têm como capturar uma presença espiritual na tua casa. Se é coisa boa, se é coisa ruim, tem como. Então, baseado nisso, a gente comprova agora, sim, que, por exemplo, quando a gente está liberando muita energia do nosso espírito, seja em oração, seja no momento que a gente está invocando Deus, se é um negócio muito poderoso mesmo, que está assistindo naquela hora, tenha certeza absoluta que a tecnologia, o eletrodoméstico da tua casa vai sentir aquela liberação de poder de energia. Certeza. Foi aí que eu entendi, caramba, então é isso, cara. Então eu tenho que tomar cuidado com as músicas que eu escuto, eu tenho que tomar cuidado com quem eu falo, tenho que tomar cuidado com essas frequências, porque o mundo espiritual, eles usam isso para poder se comunicar e ministrar sobre nós. E Deus, ele também faz isso. Quando Deus, ele chega, ele vai ministrar coisas na nossa vida, ele vai usar as frequências desse mundo para comunicar. E claro, Deus é sempre algo que traz paz, ele traz algo positivo. Né? Por isso que quando a gente fala assim, meu Deus, cara, eu tô assistindo uma coisa tão poderosa aqui nessa oração, o que é isso? Aquilo ali é a presença de Deus. A presença de Deus, ela carrega aquele poder.